Olá pessoal, olha o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês gostem, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. E agora, sem demora, vamos lá conhecer nossa lista de materiais. Nós vamos utilizar cola de silicone fria, linha de costura nylon 60, fita número 2, tiara, essa tiara aqui é da Yama, tá? Você pode usar a Sandy também, eu super recomendo, é muito boa. Um molde que a gente deixou aí na descrição do vídeo para vocês, tá? 2 pedacinhos de feltro no tamanho do molde, 2 pedacinhos de EVA no tamanho do molde, né? Um pouquinho maior que o molde, para a gente poder riscar esse molde aqui. Aqui a gente tem strass de metro, tem manta de strass, 2 pedacinhos com 16 centímetros de manta de strass, com 2 fileiras, um aplique de acrílico, fita número 9. A gente está usando aqui um pedaço com 38 centímetros de fita de poá e um de 38 de fita de gorgurão. Eu tô colocando fita dupla, mas você coloca isso se você achar que deve. A mesma coisa para essa fita aqui, ó, de 15 centímetros de poá e 15 centímetros de gorgurão, fita 9. E 2 pedacinhos com 18 centímetros dessa fita decorada preta aqui, muito bonita. Temos aqui também as fitas que a gente vai usar para encapar a tiara. A gente vai encapar essa tiara de branco, porque a gente vai fazer as orelhinhas brancas. Então, nós vamos ter aqui um pedaço com 27 centímetros e um pedaço com 18 centímetros. 2 pedacinhos com 6 centímetros para acabamento. Vou precisar de uma caneta, tesoura, cola B6000 ou T6000, pérolas número 6, um pedacinho de feltro vermelho para a gente trabalhar com esse aplique e alfinetes para auxiliar no trabalho. Eu cortei todas as fitas aqui utilizando essa maquininha de cortar fitas. A cola quente que a gente vai usar é cola quente da Tec Bond para artesanato. Essa pistola aqui é da Ladeira, 60 watts. Agora que você já sabe tudo que nós vamos precisar, vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou começar o trabalho encapando a tiara. Eu marquei aqui, ó, 3 centímetros dentro e fora dos dois lados da tiara, tá? Nós marcamos essas medidas e aí aqui, ó, colocamos uma fita, tá? De dupla face aqui, de 1 centímetro, porque a gente vai usar ela para esse trabalho, eu uso aqui no ateliê sempre. E vamos passar cola de silicone aqui dentro, na marcação de 3 centímetros, para a gente começar a colar essas fitas. Então, a gente vem aqui, ó, vou abrir a cola aqui e vou passar um pouco de cola de silicone dos dois lados. Vou tirar o excesso aqui de cola com um pedacinho de feltro, você pode tirar com a mão também, mas não deixe excesso de cola, porque senão vai manchar a sua fita. Vou colocando a fita uma de um lado e outra do outro, tá? Coloquei as fitas aqui. Vou pegar a minha fita dupla face, vou tirar só um pedacinho aqui. Vou passar um pouquinho de cola e vou colocar a fita número 2 com 6 centímetros aqui, ó. Ela tá um pouco para dentro e um pouco para fora da outra fita, né? Então, venho aqui, passo cola. Vou virar essa ponta aqui em cima. Vou girar aqui. E vou fechar. Fiz isso desse lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz dos dois lados, vou começar o próximo passo do lado em que tem a fita maior, tá? Vou passar cola aqui. De silicone. Dos lados aqui, né? Vou tirar o excesso de cola. Não tem problema se essa cola de silicone passar um pouquinho da cola da dupla face que tá aqui. Vou descer a fita aqui em cima e vou vincar ela aqui, ó, nos cantos, para que ela cole certinha nesses cantinhos, usando a presilha de bico de pato, ó, de um lado e do outro. Vou vir aqui, vou puxar a fita dupla face. Então, puxo essa fita aqui e vou descendo a minha fita número 2 aqui em cima. Chegou aqui, ó, na hora que tiver faltando 1 centímetro para terminar de colar, você passa um pinguinho de cola aqui e desce a fita. Vou cortar aqui, não vou tirar o restante da fita, vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Já fiz o mesmo processo aqui com a cola de silicone, vou tirar a última fita aqui, dupla face, vou passando aqui o dedo em cima assim, ó, para ajudar a não deixar nenhum espaço com ar. Vou finalizar aqui, ó, com uma colinha. Minha tiara tá preparada. O que que eu vou fazer? Vou deixar ela ali dando uma secadinha. Vou pegar meu aplique de acrílico, se você estiver trabalhando com vou pegar um pedacinho de feltro aqui, ó, e vou colar aqui atrás, tá? Eu faço isso porque assim vai ficar bem seguro o aplique em cima da tiara, tá? No laço, fica bem seguro. Não coloca muito em cima,
essa cola, porque ela não vai... Opa! Para o rostinho da menina não ficar para baixo, tá? Do laço. Ele não pode ficar muito para baixo, porque senão ele vai ficar escondido na cabecinha da cliente. Então, coloca aqui assim, dessa forma. E você vai deixar isso lá secando. Não esqueça, porque às vezes eu esqueço de tirar a película, tá? Daqui de cima, ó. Que as lojas, às vezes, dá uma olhadinha, ela vende com essa película aqui para não estragar o aplique. Então, você retira essa película toda do aplique. Não esqueça de fazer isso, tá? Deixa secando lá e vamos pro próximo passo. Os moldes, o que você vai fazer? Você vai colocar o molde que eu deixei para vocês na descrição do vídeo. Vai riscar no EVA. Você vai fazer uma base aqui de EVA. E você vai fazer uma base de feltro. Você vai cortar vai riscar 2 vezes no EVA, 2 vezes no feltro. E aí você vai recortar. Com uma diferença. Quando você for recortar no EVA, né, ou no tecido, tal, você vai, tudo bem, em todo você vai retirar essa borda de caneta, né? Só que quando você terminar de cortar o EVA, você vai retirar mais uma bordinha, porque esse EVA é para ficar por dentro do feltro, né? Ele tem que ficar escondido dentro do feltro. Então, para ele ficar escondido dentro do feltro, você precisa cortar mais, além de ter tirado toda o risco da caneta, agora você vem no feltro não, no EVA, e tira mais um pedacinho, bem assim, ó, de uns 3 milímetros, que é para ele ficar escondido dentro do feltro, tá? Então, isso aqui é só para ele ficar escondido. Não preciso, eu não uso 2 moldes, eu simplesmente venho e retiro esses 2, faço essa retirada dupla, né? Aqui que dá certo, ok? Fez isso, tá pronto. Aqui você vai cortar normal. No EVA, você vai tirar a caneta e depois você tira mais 3 milímetros em volta. Na hora que você colocar o EVA em cima do seu molde novamente, você vai ver que ele tá por dentro, ó, tá sobrando uma beiradinha aqui. No feltro, o feltro tem que ficar do tamanho que ficou o seu molde, tá? Certinho. Mas o EVA não. Eu coloquei uma marca aqui, ó, no meu molde, um pedacinho aqui que é uma marca. E coloquei aqui, ó, um alfinete onde está essa marca, pra gente, na hora que colocar um sobre o outro, coincidir todos, tá? Na hora que você terminar de recortar o EVA e o feltro, você tem que colocar aqui, ó, o feltro dentro do EVA, fechar aqui, ó, dessa forma, e olhar, ó, pra ver se a quantidade que você tirou, se ela tá coincidindo aqui, ó, pra fechar bonitinha essa orelha, tá? Na hora que você for fazer os pontinhos aqui, caseando, se vai dar certo. Se você perceber, aqui tá sobrando EVA aqui, então o que você tem que fazer? Você tem que tentar ir retirando o excesso, tá? Você retira, você vai fazendo esse processo, você vê aqui, ó, tá muito grosso, então eu vou tirar mais um pouquinho de EVA aqui nessa volta, não tem problema, você vai acertando isso aqui, pra na hora que você for fazer sua costura, vai estar certinho, vai dar pra você fazer, não vai ficar sobrando nada, né? E aí a gente vai fazer essa última costura em cima já da tiara. Então é complicado se tiver sobrando alguma coisa, né? Então a gente tem que acertar tudo antes, tá bom? Acerta tudo direitinho aí antes de começar. Depois que eu terminei de fazer o recorte, eu vou começar a trabalhar o bordado, tá? Então o que eu faço? Eu pego essa circunferência aqui, um lado da orelhinha, e vou dobrar ao meio, e vou dobrar ao meio de novo, ó, desse jeito aqui. Por que eu tô fazendo isso? Para eu poder encontrar o centro, tá? Ó, tá vendo? Para eu poder encontrar onde é o centro dessa orelhinha aqui, ó, tá? Então eu sei que o centro é aqui, eu vou começar meu bordado aqui, ó, com uma pérola no centro. E aí eu vou circulando isso aqui, tá? Com pérolas em volta desse centro. Então eu deixo aqui e vou pegar minha agulha. Venho aqui, ó, bem onde eu coloquei o alfinete e vou subir minha agulha aqui. Vou pegar uma pérola número 6 e vou descer ela aqui nesse centro, tá? Venho, vou dar um ponto aqui direitinho, cuidado para não ficar virada com o furo para cima, né? Que ela fique deitada aqui. Fiz isso, ok? Vou vir aqui, ó, e vou pegar pérolas aqui que vão passar em volta dessa primeira pérola aqui que a gente colocou, tá? Então eu venho aqui e vou colocando pérolas aqui, ó, para eu ver aqui, ó, eu preciso de mais 2, coloquei 4, eu preciso de 6 pérolas, ó, para eu fazer a volta em volta dessa primeira que a gente colocou. Coloquei as 6 pérolas, vou vir com a minha agulha aqui, ó, e vou voltar por todas essas 6 pérolas aqui, ó, para fechar elas, tá? Então eu venho aqui,
e fecho as 6 pérolas aqui, ó, em volta da primeira. O que que eu faço agora? Eu vou descendo a minha agulha aqui, ó, e prendendo entre elas, tá? Vou passando entre elas, e aí eu vou prendendo essas pérolas aqui em volta dessa primeira. Prendo todas. Terminei de fazer essa primeira volta, vou para a segunda volta, tá? Eu vou sair aqui, ó, mais ou menos aqui, e vou pôr pérola para fazer a segunda volta. E vou descer da mesma forma que eu fiz a segunda camada, eu faço a terceira. Coloquei uma a mais aqui, ó. Então, a primeira foi uma pérola, a segunda foi 6, a terceira vai ser 3, 6, 9, 12, tá? Vou colocar ela aqui, ó, e vou voltar na primeira pérola que a gente colocou da terceira volta. E vou voltar passando por todas elas para fechar o círculo. Elas vão ficar repuxando, rodando, girando, mas você vai devagarzinho, com jeitinho que você consegue. Consegui passar em todas aqui. Vou descer, como minha linha tá curta, eu vou descer, vou arrematar, vou colocar outra linha e vou vir costurando essas pérolas. Já coloquei outra linha na agulha, já passei aqui, ó, e tô costurando, tá? Vou costurar igualzinho eu costurei aquela primeira volta, com cuidado, para não sair do lugar, para ficar os espaços bem preenchidos, tá? Sempre assim. Assim que você terminar de fazer toda essa voltinha aqui, você vai fazer o mesmo processo, você vai colocar outra volta e mais outra volta, tá? Você vai ter que deixar um espacinho aqui nessa beiradinha, porque a gente vai colocar o strass, tá? Vamos pôr aqui um strass de metro, e aí nós temos que sobrar um pedacinho também pra gente vir costurando o acabamento aqui em volta da orelhinha, tá? Eu vou fazer aqui e já venho com vocês para poder mostrar. Cheguei nesse ponto aqui, ó, então eu coloquei o centro, coloquei 1, 2, 3, 4 fileiras de pérola. Cheguei nesse ponto aqui, ó, que tá próximo aqui da extremidade, e eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com a cola e esse strass aqui, ó, de metro, tá? Então eu vou colocar a cola aqui, vou colocar ele, depois eu venho com alguns pontinhos, para segurar com certeza ele no lugar, tá? Então, eu pego a cola, você pode usar aí T6000, eu vou usar B6000 aqui, e vamos passar ela em volta das pérolas aqui, pra gente vir com o strass de metro. Vou vir aqui, ele sempre tem uma pontinha aqui no último, então eu corto a pontinha que tem aqui, e aí eu vou começar a colar ele aqui. Então, você vai ajeitando. Isso aqui é um trabalho assim, que você vai fazendo devagar, com tranquilidade. Não precisa ser rápido, né? Nem dá para ser. Ajuda com alguma coisa que você tiver aí, para poder ir encaixando esses traços. Então, aqui é uma tampinha de caneta. Você consegue fazer esse trabalho de ir colando o strass aqui em cima do feltro. Então, eu vou pondo, vou circulando aqui em volta das pérolas. Vou terminar aqui a volta e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, eu vi que eu vou terminar bem aqui, ó. Então, eu venho aqui, corto. Vou ajeitar aqui para encaixar, para ninguém perceber onde foi feita a nossa emenda. Pra ela ficar imperceptível, né? E é isso. Você vai perceber na hora que você terminar de fazer esse processo, que tem uns lugares em que o feltro tá maior um pouquinho. Então, você vai retirar os excessos desse feltro. Você vai retirando os excessos que tiver aqui, ó. Porque ele precisa ficar bem redondinho. Vamos começar pelo laço base, tá? Que é a fita de 38 centímetros. Eu vou pegar e vou medir aqui nas duas pontas 1,5 centímetro. E depois que eu fizer essa medida aqui, eu vou marcar com um alfinete, tá? Então, venho aqui, 1,5 centímetro, marco. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. 1,5 centímetro. Vou marcar. Vou marcar também o centro dessa fita. Então, venho aqui, dobro e vou marcar o centro.
Eu não tô marcando com as duas fitas juntas, porque pode dar diferença na hora que a gente vai fazer as dobras. Eu gosto de marcar só em uma, tá? Por cima. Fiz isso aqui. Eu vou pegar essa fita e vou jogar uma ponta pra lá e uma ponta pra cá, tá? O meu limite aqui, ó, é essa marcação de 1,5 cm. E eu preciso desse limite, é claro, obedecido aqui dos dois lados, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Você vai observar que aqui, ó, tá no centro. E agora, que já tá aqui, ó, eu posso ver, tá tudo certo, eu posso ver e segurar todas as fitas aqui no centro. Aqui. Prontinho. É só a gente passar a costura aqui. Nós vamos dar um ponto aqui, de cima para baixo, 2, 3, 4, 5. Vamos retirar aqui, né, o alfinete, 6. E aí é só tirando os alfinetes e puxando aqui a linha. Vamos cortar aqui. E aí a gente vai fazer aqui um acabamento de pontas, tá? Para fazer o acabamento, eu vou usar esse molde aqui que eu fiz com latinha de refrigerante, tá? Latinha de bebida de alumínio. E aí eu vou colocar esse molde, eu quero uma ponta arredondada. Eu vou colocar esse molde aqui, nessa ponta. Vou fazer o corte. Usando a maquininha, você pode usar tesouras. Se você cortar isso aqui com a tesoura, você tem que cortar esse lá com o isqueiro, tá? Porque senão desmancha a sua fita. Então eu faço o mesmo corte do outro lado aqui. Se você não sabe como fazer esse molde, a gente tem vídeo aqui no canal que ensina como, tá? Bom, fiz isso. Vamos pro próximo passo. Vou pegar essa fita aqui, ó. Ela tem 18 centímetros. Eu vou pegar a ponta dela. Pego ela aqui, ó, virada. Como a minha fita aqui tem duas cores, né? Então eu pego ela aqui, ó, nessa posição. E viro, coloco ela aqui pra direita. Seguro aqui. Eu ultrapassei aqui mais ou menos meio centímetro. Vou dobrar aqui, ó. Vai ficar em cima aqui e vai... Eu vou ter algo aqui meio... centralizado, tá? Como ele é um pouquinho mais grosso, essa fita é um pouquinho mais grossa, eu vou segurar aqui com a presilha de bico de pato. Faço a mesma coisa com essa fita aqui e também dobro para a direita, porque eu quero que fique lados contrários, tá? Então, quando eu quero lados diferentes, eu faço pro mesmo lado que dá certo. Então, aqui você segura com o alfinete e dobra aqui, tá? E segura aqui. Então, eu quero esse efeito aqui, ó. Eu quero que fique com esse efeito de diferença aqui, ó, tá? Beleza, tudo certo, vamos costurar. Já costurei um lado, vou costurar o outro aqui com vocês. Então, eu vou dar o primeiro ponto aqui, ó, de cima para baixo. Segundo ponto aqui. Vou tirar essa presilha. Terceiro. Quarto. 5. 6. 7. 8 pontos, tá? Então, aqui são 8. Vou puxar aqui. E vou tentar voltando aqui. Vocês perceberam que essa fita, ela é uma fita grossa. Ela parece uma lonita. Então, ela é bem mais difícil de costurar, tá? Então, eu venho aqui, já vou voltar aqui. E vou arrematar. Nesse caso desse laço aqui, como ele é difícil de fazer a costura, eu vou passar cola e vou colar essas duas metades e vou dar um ou outro pontinho só, tá? Porque ele é muito difícil. Não é um laço fácil. Então, vou juntar essas duas partes para esperar essa cola esfriar e vou dar um ou outro pontinho aqui só para segurar aqui, tá? Vou cortar aqui. E vamos fazer o último lacinho. Esse aqui é só dobrar ao meio, marcar com alfinete, juntar as extremidades e fazer um lacinho gravatinha. A costura dele é 6 pontos, tá? Então, eu venho aqui. 1. Já tiro o alfinete. 2. 3. 4. 5. 6. Vamos tirar aqui e vamos girar. Vamos arrematar aqui.
Agora é montar o laço. Para montar o laço, eu vou passar cola aqui nessa base. Vou vir com esse laço preto aqui. E vem com um lacinho vermelho aqui em cima. Vamos fazer agora um acabamento com a fita número 2 aqui. Vou usar aqui a fita vermelha. Vou passar cola aqui. E vou começar esse acabamento aqui na frente. Venho aqui. Passo cola. Vou girar aqui. Vou passar uma colinha aqui atrás. Vou vir aqui, ó. E eu vou colocar esse laço em cima da tiara, tá? Bem no centro da tiara. Como esse acabamento eu quero fazer no final da tiara, porque é mais fácil costurar ela antes de estar com esse acabamento aqui, né? Porque esse laço de verdade vai atrapalhar na hora de fazer o acabamento das orelhas. Então eu vou deixar ele aqui nesse ponto, que é o ponto já de aplicar ele em cima da tiara, tá? Então eu deixo ele quietinho reservado e vou para a parte das orelhas e do acabamento de manta. A primeira coisa que eu vou fazer é o acabamento de manta, tá? Então eu vou pegar aqui, vou tirar todas essas presilhas. E aí a gente vai começar com esse acabamento de manta bem aqui, ó. A gente vai trazer até o centro da tiara, de um lado e do outro, tá? Então não cola tudo, porque a gente vai ver aqui onde é o centro direitinho. E essa manta, ela dá uma esticada enquanto a gente vai colando. Passa essa cola quente aqui devagar, com calma, aos poucos, tá? Pra você ir colando essa manta aqui bem bonitinha, sem ficar torta, tá? Bem feita mesmo. Então você vem aqui, passa mais cola e vai levando essa manta. Não cola até o final, tá? Para você conseguir encontrar aqui o centro realmente dela. Vamos começar a colar do outro lado aqui. Venho aqui e vou puxando. Então vem do lado de cá, vou colocando. Que às vezes, conforme você vai colocando aqui, ela vai dando uma esticada. Então você tem que tomar cuidado para não ficar fora do centro, o final dela. Ó. O centro é aqui, ó. Então a gente tem que retirar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras, tá? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E do lado de cá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou esticar aqui, ó. E ela vai chegar até o centro, tá? Nós vamos se encontrar aqui. Então você vem fazendo esse trabalho. E do outro lado a mesma coisa. Pronto. Aqui é o centro. Nem dá para perceber onde está a emenda, tá? Você fecha aqui e também o laço vai ficar bem aqui, onde tem essa emenda. Então, vai ficar bem escondidinho, tá? Tá bom, vamos lá, vamos pegar agora as orelhas. Depois que a orelha secou, eu posso vir aqui e fazer o acabamento do contorno com a tesoura, tá? Deixa eu pegar uma tesoura boa aqui. Então, vou vir aqui, ó. E agora eu posso cortar aqui com tranquilidade em volta desses strass. Então, vou vir, vou recortar. Ok. Vou colocar em cima do de baixo aqui, ó. Vou recortar para ficar igual. Vou pegar o EVA aqui, ó. E vou observar onde é que é para tirar excesso, ó. O EVA já tá sobrando. Vamos tirar excesso do EVA aqui, ó. Nas voltas. Tira o excesso. Pronto. Então você vem aqui, vai colocar aqui dentro, vai observar, tá?
Tá ok. Então, aí a gente vai começar a fazer a cola dele em cima da tiara e vamos fazer o acabamento em volta. Você vai fazer aqui, ó, uma medida agora de 14 centímetros, tá? Pega a sua fita e vai marcar 14 centímetros aqui. Marcou, vem com o alfinete e coloca aqui onde que deu esse 14 centímetros. Faz a mesma coisa do outro lado, 14 centímetros e marca aqui com o alfinete. Por que que eu fiz isso? Para saber onde exatamente eu vou colocar o centro da minha orelhinha, tá? E presta atenção aqui, ó. Por exemplo, se eu quero, eu sei que a minha orelha é a frente, vamos supor, a frente dela vai ficar aqui. Cuidado na hora de colocar lá, ó. O molde, ó, ele é assim. Lembra que a gente marcou para ele ficar igualzinho? Então, ele é assim. Beleza? Então, na hora que eu for colocar ele aqui na tiara, eu tenho que fazer isso, né? Então, nessa posição. Aqui a mesma coisa. Tá aqui, os moldes estão aqui, eu vou fechar aqui, né? Então, na hora, aqui falta recortar, tá? Na hora que eu for colocar aqui, ó, ele tem que estar nesta posição, tá? Então, eu sei que a frente, vou já deixar aqui elas arrumadinhas do jeito que tem que ser e vou colar essa parte aqui primeiro, tá? Então, o que que eu faço? Vou pegar aqui, vou passar cola aqui nessa parte, vou vir aqui, ó, vou colocar isso aqui no meio, ó, opa, aqui, tá vendo? Aqui está no meio aqui, ó. Posso tirar o alfinete e vou fazer a cola dela aqui, ó. Só que para fazer essa cola eu já tenho que tirar também esse outro alfinete que estava me ajudando aqui. Por isso que a gente já deixou preparado aqui a orelha do outro lado, tá? Então, eu venho aqui, vou tirar esse alfinete e vamos colar isso aqui direitinho, essa orelha direitinho aqui em cima dessa manta, de tudo que tá aqui, tá? Então, passa a cola aqui, faz direitinho, que você vai querer que isso aqui é a base de sustentação da orelha. E essa orelha de pérolas, ela não é leve, né? Ela é pesada por causa da pérola, né? Inteira. Não é meia pérola, então ela é pesadinha. Então, a gente precisa dessa estruturação. Fiz isso desse lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Tá? Com muito cuidado, com muito carinho. Você vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. E agora, né? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos passar a cola aqui na frente, tá? Da orelhinha. Não passa até lá muito em cima, porque a gente vai fazer a costura aqui, né? Então, você vai vir, vai colar aqui, ó. Tá? Você vem, cola bonitinho aqui. E aí, você vai vir aqui, ó. E vai passar a cola aqui também, ó. Tá? Então, cuidado com a beiradinha aqui, porque a gente vai ter que passar a agulha e fica ruim de passar, né? Se você tiver com a beiradinha colada também. Não passa cola até lá na pontinha, não, tá? Vocês já vão entender por quê. Então, fiz isso. Agora, eu vou pegar a linha e a agulha e eu vou trabalhar aqui na borda dessa orelha, tá? Nós vamos fechar a volta aqui com pérolas, tá? Então, eu começo aqui, vou jogar esse ponto, essa agulha para trás. Vou vir aqui, vou passar ela aqui, ó, juntando as duas partes aqui, dando um nozinho, tá? Vou fazer isso aqui mais uma vez, dando um nozinho. Tem que ser uma linha transparente ou uma linha de nylon fina com uma volta só, tá? Fiz isso, vou pegar uma pérola, vou deixar a distância aqui, ó, de uma pérola e vou entrar com a agulha aqui, ó. Entrei com a agulha e vou puxar aqui, ó, pra trás. Certo? Assim. Venho e entro com a agulha aqui no... Pego outra pérola, perdão. Pego outra pérola, venho e entro com a agulha aqui. E vou puxar essa pérola aqui para trás. E eu vou fazendo esse caseado de pérolas aqui, ó. Em volta de toda a borda da orelha, tá? Então, vamos lá. A gente pega aqui outra pérola. Vamos descer essa pérola aqui. Vamos ver aqui, né, mais ou menos o tamanho dela. E nós vamos descer com a agulha aqui, ó. Puxamos a pérola, certo? E aí, a gente tem que passar a agulha bem aqui, ó, nesse lado da pérola, que tá indo pra fora, tá? Não passa, e é de cima para baixo, tá? Sempre. De cima para baixo. E aí, a gente ajeita ela aqui. E nós vamos fazendo esse processo até dar a volta todinha
aqui na orelhinha, tá bom? Eu vou dar a volta aqui, vou fazer só mais uma para vocês verem, e aí eu vou dar a volta e trago o resultado para vocês. Então, eu vou descer aqui, desci, puxei, ok, vou passar a agulha bem aqui, ó, nesse canto, cuidado que ela embola, ela volta, e aí eu puxo aqui, ó, e vou fazendo todo esse caseado em volta da orelha. Cheguei aqui no final, vou colocar a última pérola aqui. E nesses cantinhos são os mais chatinhos, né? Que tem pra gente colocar, mas é só ir com cuidado que a gente consegue. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Vou dar um pontinho e um nó, né? A gente vem aqui, dá um nó, vou dar outro. E vou jogar essa linha pra dentro da orelha, tá? Então, venho aqui, ó, e vou jogar ela aqui pra dentro. Puxo, tá? E vou cortar aqui, fica um caseadinho aqui atrás. Fica bem caseadinho, igual pontinho de... que a gente faz mesmo de feltro, de bonequinho de feltro, né? E olha na frente, que resultado lindo, gente, de orelha maravilhosa. Terminou de fazer esse? Vem pra esse, faz a mesma coisa nessa orelha aqui, tá? A gente vai fazer e vai vir aplicando o laço. Terminei as orelhinhas, agora a gente vai colocar o laço aqui em cima, tá? Gente, olha que lindo. Fala se isso aqui já não tá lindo, né? Mesmo sem o laço, mas vamos continuar. Bom, nós vamos colocar aqui as pontas, olha eu colocando o laço de ponta cabeça, gente. Nós vamos colocar as pontas do laço, né? Aqui para baixo, dessa forma. Nós vamos encaixar esse laço aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pôr um pouquinho de cola aqui. Com cuidado, viu, gente? Para não fazer bagunça, para não ficar feio o acabamento. Então, você vem, coloca o seu laço aqui no centro. Dá uma encaixada nele aqui, entre essas orelhas. E aí, você vai fazer o quê? Você vai... Ui, ui, ui. Calma, 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 calma. Você vai vir aqui, ó, com a fita. E vai enrolar essa fita nessa tiara, né? Para que ela segure direitinho aqui. E vamos passar cola aqui, ó. Nessa parte aqui. E vamos prender com bastante força, tá? Gira mais uma vez. Vai ajeitando o laço. Esse laço aqui a gente vai ajeitando depois. Mas gira mais uma vez. Que é para ele ficar preso aqui, tá? Em cima. Fica bem preso. E aí, nós vamos cortar aqui. Eu nem vou cortar na maquininha, porque pode correr o risco de estragar. Então, eu vou cortar aqui. Vou selar com o isqueiro. Vou colocar cola aqui. Vou descer essa fita. Pressiona bem, para ela colar bem, tá? Não deixa ela escapar, não. Ela precisa ficar bem colada. Sujeirinha de cola aqui, vamos tirar, né? Que nós não queremos coisa mal feita. E o que que falta a gente colocar, gente? O aplique. Né, que a gente pediu, olha, eu quero o rostinho da Minnie na tiara. Eu falei, pode deixar. Então, nós vamos colocar o rostinho da Minnie aqui, tá? Ela queria muito esse rostinho aqui. Então, a gente vem aqui, ó, com o nosso aplique que a gente já deixou preparado, né? Vamos passar cola aqui no acabamento da tiara. E aí, nós vamos colocar esse aplique aqui. Olha que maravilhoso, gente. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Mas antes de deixar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Se puder, seja membro. Muito obrigada por ter vindo até aqui e eu encontro você numa próxima aula. Tchau, tchau!